Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim na palavra do Senhor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera, que regam a terra. A palavra de Deus nos diz que existe uma chuva aqui simbolizada pela presença de Deus na nossa vida. E nós podemos receber essa chuva da presença do Senhor em nós. Existem dias que a nossa fé, ela parece forte e cheia de vida, não é assim? Mas também existem aqueles dias, aqueles momentos que são mais difíceis da gente avançar, da gente pensar, da gente elaborar, da gente romper com as nossas aflições e dores. Mas mesmo assim, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus está sempre perto de nós. E isso deve ser aquilo que nos motiva a perseverarmos na presença dEle, no amor dEle, no caminhar junto com Ele. O versículo de hoje nos lembra que conhecer o Senhor é um caminho construído com perseverança. Por isso diz, esforcemo-nos por conhecê-lo. Não é algo fácil, não é algo a princípio prazeroso, é algo que vai demandar de mim, de você esforço, porque nós vamos matar a nossa carnalidade. A carnalidade aqui, ela fala de tudo aquilo que é os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso automático de dia a dia. Para conhecer o Senhor, nós vamos ter que puxar a rédea desse automático e intencionalmente buscar conhecer a Deus. E isso vai gerar dentro de nós um esforço. Porque às vezes é muito mais fácil limpar uma casa, pegar o carro e sair, ir fazer uma caminhada, conversar com outras pessoas. Isso é mais fácil do que pegar a Bíblia e ler. Isso é mais fácil do que não ser distraído pelos toques das mensagens de celular chegando, sabe? Então isso tudo traz um prazer imediato, mas ler a palavra do Senhor muitas vezes causa tédio na gente, sabe? Causa frustração na gente. Mas toda vez que nós nos esforçamos para ler a palavra do Senhor, para orar ao Senhor, existe um circuito de dopamina dentro de nós, que ele é estimulado muito mais quando nós fazemos coisas tediosas, coisas que não nos dão prazer imediato. Porque depois desse esforço vem a recompensa. A dopamina, ela não só se estabiliza, mas ela se mantém por mais tempo. Então aquele sentimento de prazer, de satisfação, de tranquilidade, ele se mantém mais durante o seu dia. Então, não despreze os esforços que você precisar fazer no seu dia, mesmo quando eles parecerem tediosos demais para você, porque isso está gerando circuitos novos no seu cérebro que vão trazer bem-estar para você. Você pode ver, toda vez que você para ler a Bíblia, que você para orar, você pode fazer isso contra a sua vontade. Depois o seu dia flui, a sua mentalidade flui, você fica bem. Por quê? Porque além da palavra de Deus ela ser viva e eficaz e transformar a nossa mentalidade, esforçarmos para fazer algo contra a nossa vontade, contra esse automático que nós estamos tão cheios deles o dia inteiro, isso produz em nós novas conexões neurais, novos hormônios, que vão trazer para a gente vamos colocar assim, uma saciedade, sabe, espiritual sobre a nossa vida. Então,
Quando nós vemos que o Senhor fala que conheçamos, né? O escritor fala, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, é porque nos mostra que existe um caminho construído com esforço, com perseverança, com dedicação e com escolhas diárias. Não se trata de saber tudo sobre Deus, mas de caminhar com Ele todos os dias, mesmo quando não entendemos todas as coisas que estão acontecendo conosco e com as outras pessoas ou com as situações ao nosso redor. Conhecer Deus acontece nos detalhes, no momento de oração, em um versículo que toca o seu coração, em um momento de silêncio em que sentimos paz, no abraço de alguém inesperado, num reencontro inesperado, numa conversa sadia. São nesses momentos que nós podemos identificar e ver a mão de Deus agindo sobre nós. As chuvas mencionadas no texto representam renovação. Assim como a terra precisa de água para voltar a florescer, né? A nossa alma também precisa da presença de Deus para se fortalecida diante das adversidades que nós vamos viver a cada dia. E Deus, Ele sabe exatamente quando enviar refrigério ao nosso coração, porque Deus, Ele habita dentro de nós, então Ele sabe aqueles momentos de maiores aflições, de maiores dores, de maiores medos, de maiores incertezas, e é aí que Ele age. Quando você se sente fraco, é que a presença de Deus se manifesta com mais força em você. Não desista de buscar o Senhor. Persevere. Não desista de buscar o Senhor por causa do cansaço ou das dificuldades, ou porque às vezes parece que não tem resposta. Deus, Ele não se afasta de quem o procura com sinceridade e verdade. Ainda que a sua fé hoje esteja pequena, continue caminhando. O Senhor Deus, Ele é fiel para renovar as suas forças e trazer vida nova ao seu coração, trazer chuvas de bênção, de alegria, de contentamento, de bem-estar. Que hoje você sinta a chuva suave da presença de Deus regando novamente a sua alma, o seu ser. Busque a presença de Deus todos os dias. Separe alguns minutos para que você possa conversar com Deus, mesmo se você estiver cansado, permitindo que a presença do Senhor fortaleça lentamente o seu coração. Sabe, Deus, Ele não vem com aquela chuva que desmonta você, que destrói você, mas Ele vem com aquela chuva serena e tranquila que constrói ao longo do tempo. Então não desista porque você ainda não viu nada. Continue perseverando na presença do Senhor até que você comece a ver o resultado dessas chuvas lentas, mas contínuas da parte de Deus sobre a sua vida. Leia pequenos trechos da Bíblia com atenção, com calma, buscando conhecer mais o caráter de Deus através das promessas e dos ensinamentos que Deus traz para você diariamente, até mesmo nesse devocional que nós fazemos. Que Deus possa usar a minha voz para trazer para você conhecimento, crescimento, mas não pare aí. Continue e avance. Terminando o devocional, leia de novo a passagem bíblica que eu passei. Ore ao Senhor, converse com Ele, se entregue no momento com Ele, coloque louvores de adoração e somente adore ao Senhor. Existem vários louvores que são verdadeiras adorações e orações a Deus. Então use o louvor como arma de guerra a seu favor, para que você possa orar ao Senhor da maneira correta. Entende? Quando você perceber a presença do Senhor em você, quando você perceber um direcionamento de Deus para você, escreva num caderno, para que você possa entender, compreender e perceber a presença de Deus na sua vida. Quando você receber mimos que você não esperava, quando algo acontecer que você sentir que é Deus trabalhando na sua vida, escreva, porque isso vai fortalecer a sua fé, fazendo com que você se fortaleça mais no Senhor, com que você enxergue Deus nos pequenos detalhes do seu dia. Nós não vivemos de momentos extraordinários, nós vivemos de pequenos momentos
que trazem plenitude para nós. Então aprenda isso. Não fique esperando o espetacular acontecer para você ser grato ao Senhor por todos os benefícios e bênçãos que Ele tem trago para a sua vida. Porque no simples, no ordinário do nosso dia a dia, Deus ele continua trabalhando em nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada pela orientação do Senhor. Onde nós vemos, Senhor, que a palavra do Senhor, ela nos encoraja a mesmo em tempos difíceis continuar buscando ao Senhor, a conhecer ao Senhor e a nos esforçarmos para conhecer ao Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, obrigada porque o Senhor tem nos guardado, obrigada porque o Senhor tem nos protegido, obrigada porque o Senhor tem nos orientado. Senhor Deus, hoje a nossa alma sente a secura de quem caminha sem ver chover, sem ver às vezes o extraordinário do Senhor acontecendo em nós. Mas o Senhor prometeu vir como chuva de inverno e chuva de primavera. E nós queremos confiar nessa promessa, mesmo quando não percebemos o teu agir, o teu fluir, a tua presença em nós. Nós não queremos viver por vista, mas nós queremos viver por fé na palavra do Senhor, que nós sabemos que o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor hoje, renova a nossa fé aos poucos, no tempo do Senhor, e ensina-nos a continuar buscando o Senhor, mesmo nos dias em que estamos cansados, sobrecarregados, aflitos, temerosos, Senhor, por causa de alguma situação. Não nos abandone, mas esteja conosco assim como o dia amanhece, assim como o sol nasce. Venha nascer sobre nós. Venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, resplandecer a Tua presença sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Um grande abraço.